Nossa, então, eu acho que desde sempre eu tinha essa vontade dentro de mim, só não sabia exatamente o que que era. Porque eu tenho memórias que desde criança eu já meio que me montava, assim, tipo, eu me enrolava em lençol, toalha e meio que fazia roupas com o que eu tinha ali em acesso, né, na minha mão. E montava visuais com essas coisas, me enrolava assim, né, aquela coisa de criança, viada. Então eu já meio que me montava desde sempre, eu tinha essa vontade, era de mim mesmo. Era uma coisa que já florescia em mim, essa vontade. Aí depois, com o passar dos anos, acho que a primeira vez que eu tive contato com a arte da transformação, né? Acho que foi talvez assistindo o programa do Silvio Santos, que ele tinha aquele quadro que ele levava transformistas para fazer show e tudo mais. E eu ficava encantado, eu amava. Todo domingo eu esperava esse momento para assistir isso, quando eu era mais novo. E daí, quando eu comecei a assistir o RuPaul de fato, lá pelos meus 17 anos, eu entendi realmente o que que era a arte drag, como que funcionava tudo, né? Todo o processo. Eu vi todos os bastidores por trás disso. E comecei a ver que era isso que eu queria mesmo, que eu queria me montar, que eu sempre tive essa vontade. E nessa época eu não sabia o que eu queria da minha vida, assim, tipo, de futuro. Eu não sabia qual trabalho que eu queria, qual profissão que eu queria, qual faculdade que eu queria. E daí, quando eu comecei a me montar, eu comecei a ver que aquilo não era só uma diversão, mas podia ser um trabalho pra mim também. E daí eu comecei a fazer show, depois de um tempo comecei a tocar como DJ pop, nas baladas. E realmente foi se tornando um trabalho. Aí foi quando eu vi que realmente era a profissão que eu queria seguir. Nossa, então, eu acho que depois. Eu já tinha me tornado conhecida local, onde eu morava, que nessa época, quando eu comecei a me montar, eu morava em Florianópolis. Eu não sou nativo de lá, eu sou nativo de Assis, no interior de São Paulo, mas eu cresci em Floripa. Aí nessa época eu morava em Floripa quando eu comecei. E eu fui me tornando conhecido regionalmente, em Santa Catarina. Então eu ganhei uma notoriedade por lá, depois de 1 ano e meio, 2 anos me montando, eu já era muito conhecida no estado, né? Eu viajei toda a cidade de Santa Catarina que tinha boate LGBT ali, eu viajei tocando, fazendo show e presença nas festas, então eu meio que já me tornei conhecido por ali, só que eu queria mais. Eu vi que não tinha mais para onde avançar ali. Aí foi quando eu vim para São Paulo, que eu acho que foi por meados de 2018, por aí. 19, eu vim para São Paulo. E foi aí que eu realmente vi oportunidades de crescimento, né? De expansão na minha carreira, de mais pessoas me conhecerem. Foi quando eu também comecei a focar mais no meu Instagram e fazer mais vídeos pro YouTube, gravar vlog de tudo. E também, mais pra frente, comecei com o TikTok, né? Quando o TikTok veio. E eu acho que o boom foi aqui em São Paulo. Foi quando eu comecei a trabalhar mais aqui, que eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Também comecei a me entrosar mais no mundo da moda, que eu também sempre gostei muito, mas não sabia também que seria um caminho que eu ia seguir tão a fundo como eu sigo hoje em dia. Eu não imaginava que seria possível, né? Era um sonho, mas eu não imaginava que eu iria conseguir me inserir nesse meio. Então, acho que foi lá por 2020 que começou um boom maior de, de conquistas na minha carreira, de atingir sonhos grandes. Então, tem várias, assim, mas eu digo que a maior inspiração para a estética da Halessia é a Gaga. Eu sou muito Little Monster, muito fã da Gaga. E desde sempre eu admirei muito o trabalho dela, desde o início das primeiras músicas dela, primeiros clipes. Eu já acompanhava e queria muito ter aquela estética parecida. Sempre amei essa coisa de ser totalmente platinada, loiríssima, e com looks icônicos, extravagantes, saltos gigantescos. Então, eu acho que a Gaga é meu maior fashion icon. Se eu pudesse citar apenas um nome, seria ela. Mas eu também tenho como inspiração muitas modelos internacionais e nacionais também, tipo a Gisele, a Naomi, um, atrizes também, a Megan Fox é um ícone de beleza pra mim. Eu pego muita referência também do mundo da moda, como de desfiles, de grifes como Thierry Mugler, Versace. Então, assim, eu pego um pouquinho de referência de cada lugar, mas no geral a Gaga é a minha maior referência, não tem como negar.
Ah, sim, em relação à personalidade também que você tinha perguntado, eu acho que é uma coisa mais que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, tem muito a ver com, eu acho que uma coisa que eu sempre quis ser, só que eu, no meu dia a dia de Felipe, eu sempre fui muito recluso, muito tímido, eu sofria bullying na escola e tudo mais, aquela história da gay que sofreu na escola, eu tenho essa história, e isso foi meio que, tipo, me deixando muito tímido, muito na minha, com medo de me expor. Então eu acho que a Halessia veio para trazer um lado forte meu pra fora, eu ter coragem de mostrar quem eu sou, de falar o que eu quero, de me impor, de chamar atenção, sim, sem medo dos olhares. Então eu acho que a personalidade da Halessia é ser livre, sabe? Quando eu tô montada, quando eu tô de Halessia, nada me abala, eu tenho uma autoestima super elevada, é um alter ego mesmo. É como se fosse a Beyoncé entrando no palco, entendeu? É a Halessia chegando. Nossa, então, é que tem toda uma pré-produção, né? Antes de começar a maquiagem, eu tenho que pensar desde os conteúdos que eu vou criar. Então, eu tenho que pensar no vídeo que eu vou fazer quando eu estiver pronta. Às vezes, eu também já tenho que gravar quando eu faço vídeo de antes e depois. Eu já gravo desmontado a parte que eu vou aparecer de menino, né? Então, já tem toda essa preocupação de pensar no vídeo, quais serão os vídeos, como que serão gravados, qual equipamento que eu vou usar, qual áudio que vai ser usado, qual trend, qual a finalidade, quais poses, tudo planejado. É um script, assim, é um roteiro. Tem que ser tudo organizado, porque senão depois não dá pra fazer, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tem que estar organizado. Então começa a organização dos conteúdos, fotos e vídeos, tudo ali briefado, já preparado. Depois eu separo os looks que eu vou usar naquele dia, se é um ou se é mais de um. Eu já deixo tudo separadinho ali, acessório, brinco, colar, sapato, tudo. Todos os detalhes, assim, a produção da boneca. É quase brincar de boneca, eu já deixo tudo separadinho. Aí depois eu arrumo o cabelo, também tem que ser o cabelo depois pensado também naquele visual. Eu finalizo o cabelo, tem, por exemplo, uma cabeça assim de boneca que eu coloco a peruca e finalizo ela, já deixo ela prontinha pra depois eu só colar e já tá com o penteado como eu gosto, pra não ter que ficar fazendo na minha cabeça. E depois, de fato, vem a hora de se montar, que é, que é a hora que eu acho que é bem terapêutica. Eu amo me maquiar, tirar esse tempo, colocar uma música, ou fazer uma live conversando com os meus seguidores, que eu gosto muito também, que eu sempre fiz isso. E aí esse tempo, de fato, da maquiagem, de colar lace e me vestir, né, a finalização, esse tempo varia, depende da maquiagem, se é uma maquiagem mais elaborada, se é uma maquiagem mais comum do dia a dia, que eu faço uma maquiagem meio que clássica, mais tranquilinha, mais leve, que eu gosto muito também. Mas o tempo varia de 1h30 a 4 horas. Então, nada foi planejado, digamos assim, que eu não fiz um planejamento do que eu queria. Tudo foi fluindo naturalmente. Eu comecei a postar fotos das montações e vídeos das montações na internet. Comecei pelo Facebook e foi indo assim. Daí eu comecei a fazer live, daí depois eu comecei a fazer vlog pro YouTube, mas porque eu queria mostrar o que estava acontecendo, porque eram coisas super interessantes, né, divertidas, que as pessoas gostam de ver. Eu queria mostrar pro público como que era essa rotina, como que era a produção, os bastidores por trás daquela foto. Que eu postava as fotos e o povo falava, nossa, que foto incrível, mas e aí, como é que foi feito? Eu queria filmar os bastidores, mostrar como é que era. Então eu acho que começou pela vontade de mostrar para as pessoas como que era feito tudo. Então eu comecei querendo mostrar os bastidores, querendo mostrar como é que era. E também pela paixão de produzir conteúdo. Paixão por moda, que eu amo editoriais, eu amo ver revista, eu amo desfiles. Então eu queria, já que eu não era convidado ainda, eu estava começando, né? Eu não tinha acesso a fazer parte de editoriais, de campanhas de desfiles. Eu meio que criava a minha versão para o meu perfil, entendeu? Meu photoshoot, meus vídeos de close, jogando cabelo, desfilando. Então eu acho que começou pela vontade de produzir. E depois que eu fui vendo aquilo tomando uma proporção grande, né? 50 mil seguidores, 100, 200, foi subindo, eu fui vendo que isso realmente era um trabalho. Fui ganhando dinheiro com isso, fui vendo que era um trabalho e fui realmente começando a me planejar mais. Aonde eu queria chegar, o que eu queria para minha carreira,
eu fui mudando meu conteúdo ao longo desse tempo também, né? Antes eu fazia uns vídeos mais engraçados, eu vi que também não agregava tanto a minha imagem, não era algo que eu queria para a imagem da Halessia. Então eu fui adaptando quando eu fui percebendo que era o trabalho de fato. Mas desde sempre foi muito natural, foi. É uma coisa que eu amo fazer. Não é só pelo trabalho, não é uma obrigação. É um amor, né? Nossa, então, todo mundo sempre pergunta, assim, é uma pergunta super clássica, é uma das coisas que sempre perguntam. E é muito curioso, porque eu e meus amigos, assim, sempre foi fã de filme de terror. E tem aquele filme Silent Hill, que é bem conhecido, e tem uma vilã no filme, uma entidade, que ela se chama Alessia, eu acho, na verdade, não é é Alessia. E meu amigo, ele me deu essa sugestão quando eu tava com meus amigos assim, quando eu ia começar a me montar. Gente, qual nome que eu coloco? Tem que ser um nome muito único, que ninguém tem igual, é uma coisa diferente, não quero nada repetido, não quero nada que já tenha. E daí ele me deu a sugestão de usar esse nome. Eu achei legal, só que o jeito que escrevia era um jeito comum, tinha muitos já. Aí eu fui modificando, assim, eu fui colocando letras e coisas diferentes e jogando lá na busca do Facebook até não aparecer nenhuma igual. Daí quando eu joguei do jeito que é escrito atualmente, que é com H, dois S, não tinha nenhuma igual. Daí eu falei, então vai ser esse. Que eu quero uma coisa única, exclusiva. Que não precise de muito pra achar, sabe? Tipo, é isso. Halessia é ela. Aí a gente fez. Nossa, então, com certeza, eu, assim, estou num momento muito incrível, acho que no melhor momento da minha carreira, mas eu tenho muitos planos para chegar em outros lugares ainda, com certeza, porque eu acho que o negócio é esse, a gente sempre querer crescer mais, evoluir, aprender mais e tá sempre evoluindo como pessoa também e aprendendo com os nossos erros. E sim, com certeza, eu passei por muitos perrengues, muitos, muitos. Tem muitos perrengues documentados nos meus blogs antigos no meu YouTube. Quem tiver curiosidade de assistir, é bem divertido. Não é mais a rotina que eu tenho hoje em dia, é uma outra realidade que eu vivo. Mas eu vim de uma família humilde, assim, minha mãe e meu pai nunca teve condições de me ajudar. Então, no começo foi tudo muito difícil, assim, eu fiquei um ano com a mesma lace, pra vocês entenderem, um ano usando só a mesma peruca todos os dias. Era a única que eu tinha, então eu fazia loucuras pra parecer cabelo diferente, o mesmo cabelo. Mudar o penteado, pintar com alguma coisa que saía depois. Eu dava muito truque. Então tiveram muitos perrengues de não ter acessos a coisas que eu precisava. Ah, comecei com maquiagens baratinhas. Todo mundo, quem chega agora no meu perfil e olha, pensa, pra Halessia foi fácil. Ela começou já tendo tudo. É fácil ser uma drag boa tendo dinheiro. Eu escuto esses comentários. Mas, gente, quem chega agora não tem noção de como que foi o começo. Tudo tem um começo, sabe? Então, analisar agora, bater o olho de fora e falar, foi fácil, pra ela é fácil, não sei o quê. É tranquilo, né? Mas é porque não sabe como é que foi. Mas eu amo que tem tudo registrado, os vídeos antigos, e eu adoro acompanhar e às vezes voltar e ver como é que era esse tempo e lembrar de todo esse processo e de quem estava junto comigo, que eu acho muito importante a gente sempre voltar e lembrar pra ver, sabe, dar valor no que a gente tem hoje em dia, no que a gente conquistou, onde a gente chegou, que naquela época era muito um sonho ter um negócio que hoje em dia é comum pra mim. E isso é fruto do esforço do meu trabalho, né? Mas assim, perrengue, nossa, eu já passei fome aqui em São Paulo quando eu cheguei. Eu fiquei um ano morando numa república que só tinha héteros. Então, assim, era um pouco assustador às vezes sair montada. Eu tentava sair escondido pra ninguém me ver. Receio. Daí eu andava muito de metrô também aqui em São Paulo. Mas eu sempre tentava ir com alguma amiga pra não ir sozinha, que eu tinha que ir tocar nas festas, mas não tinha como ficar gastando com Uber, né? Porque senão ia ser quase o valor inteiro do cachê. E então eu tinha que achar uma amiga pra ir comigo pra gente ir de metrô junto. Mas era um tempo muito divertido, sabe? A gente já vivia aventuras, mas foi super divertida. Hoje em dia, olhando pra trás, era muito perrengue, mas foi necessário pra chegar onde a gente tá hoje em dia e vem muito mais por aí. Eu gosto muito, sabia? De atuação, de cinema.
E eu amei o convite dos meninos quando os meninos do Rancho Gêmeos Rios falaram que ia ter o curta-metragem, e me chamaram para participar. E eu amei, gente. Eu amei, porque eu interpretei um personagem que tinha muito a ver com a minha vida, e isso foi fácil também, né? Isso já facilita um pouco, mas é que a gente também não teve muito tempo para produzir. A gente fez, assim, tudo em torno de 2 semanas, desde a da produção, do roteiro. E a gravação foi em 24 horas, a gente teve uma diária de 24 horas para fazer tudo, foi super cansativo, mas foi divertido. A gente conseguiu, a gente se divertiu quando a gente gravava, a gente estava entre amigos. E sim, eu tenho muita vontade de ingressar mais nesse mundo de atuação. Tenho vontade de fazer um curso. Por mais que eu já pratique muita atuação naturalmente na minha carreira, né? Tanto gravando vídeos para internet, decorando roteiros, fazendo publicidade. A atuação já está muito envolvida em tudo isso, né? A arte drag já obriga a gente a atuar, de certa forma. Mas eu gostaria de me especializar um pouco mais nisso, né? Estudar. Eu acho que tem que ser algo aprofundado para ficar profissional. Mas no começo agora está sendo uma brincadeira, está sendo um experimento. Mas quem sabe mais pra frente a gente foque mais nisso, que eu gosto muito de cinema. Nossa, então, eu conheço o Carlinhos já faz uns 4 anos pra mais, que a gente se segue nas redes e foi se encontrando em eventos e foi se conhecendo. E no final do ano passado ele me chamou pra ir pro Rancho. Foi a minha primeira edição, a edição de Natal. E foi uma experiência incrível, eu amei me desligar um pouco da minha vida, da minha rotina e ficar 10 dias em um rancho com pessoas do Brasil inteiro, influências de cada local do Brasil, todos no lugar, passando perrengue, porque tinham uns perrenguinhos e tudo mais. Isso me lembrou muito do meu começo e me reconectou com essa época. E eu achei muito divertido, sabe? Sair da nossa zona de conforto, viver outra realidade, estar em um outro ambiente. Eu amei também estar na natureza, que aqui em São Paulo a gente vive uma outra realidade, né? E me conectei um pouco mais com a natureza. E lá a gente fica sem celular. Então eu também fiquei um pouco mais comigo mesmo, né? Tive um tempo para botar as minhas ideias no lugar. Por mais que aconteça muita coisa, a gente tem nosso tempo também. E ficar sem celular é libertador, sabe? Eu amei essa experiência. E agora a gente teve a segunda edição do Rancho, né? O Rancho de Verão. E eu admito que eu estava muito ansioso para ficar de novo 10 dias sem meu celular. Mas sabendo que estava tudo acontecendo aqui fora, né? Que eu trabalhei muito alguns dias antes do Rancho para poder ter conteúdo para os 10 dias. Briefei minha equipe para postar tudo certinho, para cuidar como eu gosto das redes sociais. É todo um trabalho, uma preparação, né? Eu fiz 4 diárias de conteúdo de gravação, fora o tempo de reunião para passar tudo como tem que ser postado, a ordem, os horários. Então é todo um processo. E nesse rancho eu amei levar o meu quadro, nova versão. Ele já estava rolando no outro rancho, só que eu não tinha levado. Mas nesse eu achei uma boa ideia levar para dentro do rancho, pois é um quadro muito legal, né, que mostra o convidado, ele tem a oportunidade de falar sobre algum assunto que ele tem interesse ali no momento de esclarecer na internet, de expor, então eu deixo o convidado 100% livre para escolher do que a gente vai falar, é uma escolha do convidado, que eu acho que assim funciona melhor. E lá no Rancho foi maravilhoso, porque a gente tinha um público que estava muito querendo ver um conteúdo nosso, estava querendo ver mais coisas além do Stories do Carlinhos. Então foi a oportunidade perfeita para a gente gravar alguma transformação, algum conteúdo. E é um momento, né, eu acho, de produzir. Por mais que a gente não esteja com o celular, eu fui esperta, levei minha câmera, levei meu estúdio na minha mala, basicamente. E peguei um tempinho lá pra gente produzir, já que a gente ia pra uma festa, e daí a gente aproveitou um dia, a gente fez uma festa, outro dia a gente fez em outro momento, outro dia tinha um dia mais livre, a gente fez uma outra. Então foi super legal. No próximo rancho, com certeza, teremos mais algumas convidadas especiais. E repercutiu muito nas redes. Deu uns quase 80 milhões de visualizações, todos os vídeos somados. E assim, foi um bom, amei. Nossa, então, foi surreal, assim, eu fico sem palavras quando eu olho pra esse feito e, tipo, eu consegui isso, sabe? Era um sonho muito grande ir presenciar algum desfile no Paris Fashion Week
E desfilar para uma marca é maior ainda, né? Tipo, é incrível. Então eu fiquei muito sem reação mesmo, para ser bem sincero. Eu não esperava quando eu recebi o convite e eu aceitei na hora, obviamente. E é incrível poder ter sido a primeira drag brasileira. Detalhe, brasileira, né? Já tiveram outras drags gringas que desfilaram, mas para elas o acesso é muito mais fácil, né? Então eu poder representar a arte drag do Brasil em Paris foi maravilhoso, porque eu posso até estar abrindo portas para futuras drags também estarem fazendo isso, mostrando que a gente consegue. Então eu acho que é sobre representatividade, esses feitos. Sair na capa da Vogue, frequentar o baile da Vogue, estar em eventos da alta sociedade, desfilar no Paris Fashion Week. Eu acho que tudo isso faz muito parte de levar a arte para espaços que às vezes ela não tinha acesso ainda, né? Não tinha pessoas como eu nesses locais. E agora tem, e em breve vai ter mais, e quanto mais melhor, e vamos levar arte pro mundo.